Olá, bom dia, bem-vindos, eu sou o André, estás no Águia News, edição Notícias do Benfica. Vamos falar hoje sobre aquilo que vem na imprensa escrita em relação ao Benfica. Falar de Gonçalo Ramos, falar do treino do Benfica de hoje, falar também de Henrique Araújo, da suspensão que o Benfica foi alvo, falar um pouco também sobre a questão do Luís Filipe Vieira e das declarações que ele postou na CMTV, falar da Seleção Nacional, portanto, serão esses os temas do vídeo de hoje. Começando por falar da entrevista que Gonçalo Ramos deu à UEFA, Gonçalo Ramos foi bastante esclarecedor nessa entrevista, nomeadamente em relação a uma questão que por vezes inquietava os benfiquistas. Qual é a posição afinal de Gonçalo Ramos? Gonçalo Ramos diz que para ele o importante é ter minutos e jogar, no entanto sente-se melhor a jogar como a principal referência ofensiva da equipa. Referiu que o ano passado jogou atrás do ponta de lança Darwin, porque foi isso que lhe foi pedido, e que ele estava confortável nessa situação, uma vez que o Darwin marcou cerca de 35 golos no ano passado, foi o jogador mais importante do Benfica, o melhor jogador da Liga Portuguesa, e portanto era plausível ele ser um jogador de apoio e não a principal referência de Darwin. Ele referiu também que, aliás, queria-vos recordar que o Gonçalo Ramos foi lançado pelo Nelson Veríssimo para a posição de ponta de lança, na primeira passagem de Nelson Veríssimo pelo Benfica. Nesta última passagem de Nelson Veríssimo pelo Benfica, Gonçalo Ramos começou a ter sim utilização, porque ele com Jorge Jesus jogava pouco, o Nelson Veríssimo começou a jogar mais e jogava atrás do ponta de lança. Voltando aqui à entrevista do Gonçalo Ramos, ele também referiu as suas referências, ele disse que a sua referência em termos ofensivos foi do Cristiano Ronaldo, portanto isso é óbvio, os jogadores jovens com a idade que o Gonçalo Ramos tem, 21, 22 anos, todos eles admiram o Cristiano Ronaldo, e aliás é um colega da seleção, é normal que ele dê esse elogio ao seu colega de setor, Ronaldo, que tem mais de uma centena de golos pela seleção de Portugal. Disse que o Ronaldo, não sendo um ponta de lança de origem, que é uma das suas referências, referiu também o Lewandowski e o Ibrahimovic, portanto, jogadores de qualidade inegável de qualquer um deles. Tanto Ronaldo, como Lewandowski, como Ibrahimovic, acho que são excelentes referências para o nosso Gonçalo Ramos. Ele falou também de Roger Smith, disse que o Roger Smith lhe passou a mensagem de como é que ele, Roger Smith, queria que um ponta de lança jogasse, e que ele sente-se confortável no esquema de Roger Smith e sente que está a ser útil e importante para a equipa, e de facto está, porque tem vindo a marcar golos e a fazer assistências. Portanto, falou também dos objetivos do Benfica, que é ganhar todos os jogos. A nossa ambição é ganhar todos os jogos, somos o Benfica, mas estamos primeiramente focados em passar a fase de grupos e só depois vamos olhar para cima. Não estamos já a fazer contas. Se não passarmos a fase de grupos, nada disso pode acontecer. Portanto, isto foi declarações que ele fez em relação à Liga dos Campeões, onde mostra a ambição de passar a fase de grupos, mesmo tendo adversários como o Paris Saint-Germain e a Juventus. Portanto, acho que este jogador está alinhado com a filosofia do Benfica, está alinhado com os ideais benfiquistas, não fosse ele um jogador de formação do Benfica. Em relação também ao Roger Smith, ele elogiou o Roger Smith, diz que está confortável no esquema de jogo Roger Smith, e em relação à seleção, ele disse que nesta altura que ele deu a entrevista ainda não se sabia se ele ia jogar contra a Espanha ou não. Portanto, ele disse o seguinte: preparo-me da melhor forma fisicamente. Isto é um passo. Depois dou sempre o máximo em todos os treinos e assimilei bem as ideias do Mister. Portanto, ele basicamente diz que dá tudo nos treinos e que depois o Mister é que cabe a escolha dos jogadores. De referir também que o Grimaldo, numa entrevista ao jornal A Marca, elogiou fortemente o Gonçalo Ramos. E vou citar as declarações do Grimaldo. No Gonçalo gosto de duas coisas. É goleador e tem uma intensidade incrível. Além disso, é um grande lutador, nunca descansa. Eu citei estas declarações do Grimaldo porquê? Porque acho que é a definição perfeita do Gonçalo Ramos. É assim que eu defino também o Gonçalo Ramos, sem tirar nem pôr. Portanto, boa entrevista de Gonçalo Ramos ao site da UEFA, esclarecedora e objetiva. Em relação também à suspensão que o Henrique Araújo foi alvo, portanto, é referente a um jogo da época passada, da equipa B, da Liga SABSEG. O Benfica perdeu em casa contra o Rio Ave por 2-1 e o Henrique Araújo disse as seguintes declarações e passo a citar: eu acredito que um dia vão voltar a respeitar o Benfica. Neste momento não estão a respeitar. Hoje não nos deixaram ganhar. Questionado sobre a expulsão de Pedro Álvaro, que foi expulso nesse jogo, ele disse o seguinte: é uma expulsão de Liga Portuguesa. Já estamos habituados, é mais do mesmo. Vemos isto acontecer na equipa A, na B e nos júniores, frisou o jogador. O Benfica foi multado, o jogador foi suspenso, e eu acho isto inacreditável. O jogador não disse um palavrão, não ofendeu ninguém diretamente, emitiu a sua opinião. Não percebo esta suspensão e esta multa pesada que o Benfica foi alvo. Posso estar enganado, posso estar aqui a ver as coisas, gostaria que vocês me esclarecessem em relação a isto. O que é que o jogador disse de errado para ser suspenso
e levar uma multa pesadíssima. O homem exprimiu a sua opinião de forma educada e civilizada, no meu entender. Acho que ter opinião ainda não dá direito a suspensões e multas, independentemente de termos uma opinião adversa ou fora da linha de conduta. O Benfica reagiu publicamente e disse o seguinte em relação a esta suspensão. Os jogadores do Benfica estão comprometidos e empenhados com o clube, com os objetivos imediatos que se avizinham, e o foco e a ambição em nada se vão alterar. Com mais esta provocação por parte deste Conselho de Disciplina, que já perdeu toda a credibilidade. Isto foi a resposta das Águias a esta suspensão e à multa de 64.770 euros que o Benfica foi alvo. De referir também que hoje às 22 horas, portanto, este vídeo vai para o ar, se calhar é a hora que está a ser esta sessão de autógrafos, portanto, se calhar nada vai ser útil esta informação, mas de qualquer forma vou a dar. Vão estar 2 jogadores no Colombo, na loja Sweet Inks, a dar autógrafos às 15h30. Portanto, se este vídeo for para o ar ainda há tempo, depende da velocidade da internet, se estão a ver, podem passar por lá e não sei qual é os jogadores que vão lá estar, mas é sempre interessante conviver com os jogadores do Benfica. Em relação aos jogadores do Benfica que tiveram na seleção, tivemos 2 titulares, portanto, Vlaco Dimos e Fredrik Auschwitz foram titulares nas suas seleções. Vlaco Dimos, 2 jogos pela Grécia, um perdeu, o outro ganhou, portanto, vem com mentalidade, penso que boa, porque o último jogo que ele fez ganhou por 3-1 à Irlanda do Norte. A Grécia ganhou 3-1 à Irlanda do Norte, é previsível que os jogadores chegam ainda durante o dia de hoje, tanto o Fredrik como o Vlaco Dimos. O Fredrik perdeu os 2 jogos, num foi suplente, neste foi titular, saiu aos 58 minutos, portanto, se calhar veio um pouco desmoralizado o Fredrik devido à derrota da sua seleção da Noruega, da dupla derrota. Portugueses já iniciaram os seus trabalhos, portanto, eles estavam em Braga, foi fácil deslocarem-se para Lisboa, no caso para o Seixal, para a margem sul, e fazer o treino de hoje às 11 horas. Gonçalo Ramos não teve qualquer utilização, o João Mário, no total dos 2 jogos, jogou cerca de 30 minutos. Num jogo jogou 5, no outro jogou 25, depois mais o tempo de desconto, pronto, 30 minutos, fez 30 minutos mais ou menos João Mário pela seleção e regressa também aos trabalhos. Otamendi e Enzo Fernandes jogaram esta madrugada pela Argentina, eu não vi o jogo, não sei se chegaram bem, se chegaram mal, mas sei que o Otamendi entrou de início e o Enzo entrou na segunda parte e que a Argentina ganhou com Messi a entrar ao intervalo e com Messi a entrar na segunda parte, aliás, ia fazer uma grande exibição, segundo os jornais. Acho que a entrada do Messi na segunda parte, acho que poderá ser um exemplo para o Fernando Santos. Portanto, o Fernando Santos, se calhar, tem que começar a pôr alguns jogadores que já foram grandes titulares na seleção a entrar na segunda parte para darem um bom rendimento, como Messi aparentemente deu pela Argentina, entrando na segunda parte no jogo contra a Jamaica. O Sub-21, já vos falei no outro dia, qual os jogadores que jogaram, portanto, jogou o António Silva ao intervalo, jogou o Henrique Araújo ao intervalo, com um golo inclusivamente, jogou o médio, que eu agora esqueci-me o nome, o médio sempre, o Paulo Bernardo jogou de início e marcou um golo, o Samuel Soares entrou na segunda parte, o guarda-redes, o terceiro guarda-redes do Benfica, o Tiago Dantas, jovem, emprestado ao PAOK com 7 jogos e um golo pelo PAOK, entrou também na segunda parte e não me estou a lembrar de mais ninguém. Se me esqueci de alguém, digam aí nos comentários. Em relação às declarações de Vieira disse que se Domingos Soares de Oliveira sair, cai tudo por terra. Portanto, diz que o Benfica está muito dependente de Domingos Soares de Oliveira. Eu não sou da área da economia, mas os ecos que surgem na comunicação social em relação ao Domingos Soares de Oliveira é que ele é um bom profissional. Se esse não é, não o sei. Acredito que sim, porque os resultados do Benfica, em termos financeiros, aparentemente não têm sido maus de todo comparado com os nossos rivais diretos, como o Sporting e o Porto, que é uma autêntica vergonha os resultados financeiros deles. Portanto, se formos a comparar com os nossos rivais, os nossos resultados financeiros acabam por ser melhor do que os deles e, nesse sentido, aparentemente, não sendo um especialista, parece-me que o homem está a fazer um bom trabalho. No entanto, não acho que o Benfica esteja assim tão dependente dele. Porquê? Porque doutorados em Portugal, e estou a falar de doutorados, portanto não estamos a falar de licenciados nem de mestrados, estou a falar de doutorados, que é o grau máximo dos estudos em Portugal. Existe, acho que dados de 2000, e acho que existiam cerca de, não vos quero dizer o número porque eu não me recordo, mas é uma quantidade bastante boa de doutorados que existem em Portugal, inclusive nas áreas das ciências económicas, economia, etc., finanças, etc. Portanto, acho que há muita gente com formação e com capacidade para liderar um projeto como o Benfica. Há muita gente com estudos. Agora, dê-se a oportunidade aos jovens. Como se fala de dar a oportunidade aos jovens no futebol, dê-se a oportunidade também aos jovens nas áreas da gestão, nas áreas administrativas, nas áreas de direção, para ver se as coisas andam para a frente, porque nós não estamos dependentes de fósseis. Não que o Domingos Soares de Oliveira seja um mau profissional. Não é, não estou a dizer que é.
Acredito que seja um homem muito competente e com muita capacidade. No entanto, não se pode dizer que o homem é insubstituível. Não há insubstituíveis. Toda a gente é substituível. O Domingos Soares de Oliveira também é substituível. Se está a fazer um bom trabalho, acredito que sim, parabéns. Mas não vamos pôr o homem no céu, ok? Pronto, o Vieira basicamente disse deu-me a entender que o Vieira não considera o Rui Costa um líder, que não considera o Rui Costa um homem, uma pessoa que tenha capacidade para, pelo menos fiquei com essa impressão, posso estar enganado, para liderar o projeto benfiquista, foi essa sensação que eu fiquei. Mas pronto, eu gosto do Rui Costa, fiz campanha entre aspas pelo Rui Costa e para mim o Rui Costa está a fazer um excelente trabalho. Em relação ao Roger Smith, o Vieira disse o óbvio, elogiou o Roger Smith, obviamente que sim, o Roger Smith está a voltar, está a fazer o Benfica jogar o futebol que os benfiquistas precisam, que é um futebol ofensivo, DNA vencedor, jogar para a frente, portanto, obviamente todos os benfiquistas gostam, e o Vieira, se dissesse que o Roger Smith está a fazer um mau trabalho, estaria-se a enterrar, obviamente. E, portanto, é só este apontamento que eu queria fazer em relação ao Vieira por causa do Domingos Soares de Oliveira. Precisamente por causa disso, porque acho que nós não devemos estar com essa situação de o homem é substituível. Ninguém é substituível, eu não sou substituível, ninguém é substituível em lado nenhum. É essa a minha visão. Claro que temos de dar mérito às pessoas que têm mérito, mas não podemos estar a endeusar ninguém. É só aí que eu queria chegar. Vieira também disse que o Domingos Soares de Oliveira é sportinguista e que isso fez cair muita gente assado, que foi que na altura o Vieira, quando chamou o Domingos Soares de Oliveira, houve pessoas que se demitiram. Eu não sei se ele é sportinguista, se não, já tinha ouvido esse rumor, acredito que sim. Palavras para aqui, obviamente prefiro ter um benfiquista lá, não é? Mas neste momento ele está a fazer um trabalho que a avaliação parece-me ser positiva, portanto, neste momento não há necessidade de mudar, no meu entender. Mas eu não sou especialista na área, se houver aqui algum indivíduo que acompanhe mais essa situação da área financeira e que queira explanar a sua ideia, eu estou disponível para ouvir e eventualmente até posso mudar de opinião. Em relação à seleção, desde já agradecer a quem está aqui a assistir ao vídeo há 12 minutos, muito obrigado pela vossa presença. Em relação à seleção, bom, os jornais fizeram uma análise que, no meu entender, vão de encontro à análise que eu fiz ontem. Ontem fiz uma análise um pouco mais emocional, mas basicamente os jornais esportivos dizem a mesma coisa. Portugal na primeira parte teve pouca bola, aliás, Portugal teve pouca bola o jogo todo, mas na primeira parte criou ocasiões de golo e a Espanha não criou. Na segunda parte, Portugal quis o empate e acabou por perder. Basicamente a imprensa vai toda nesse sentido, acho que é unânime em relação à avaliação do jogo. Acho que a Espanha teve mais vontade de vencer e acabou por vencer. Ou pelo menos teve mais ambição, digamos assim. Vontade de vencer talvez não seja a palavra correta. Mas a Espanha na segunda parte teve mais ambição e alcançou a vitória aos 88 minutos. Eu, apesar de tudo, considero que o resultado foi injusto. Analisando friamente, considero que o resultado foi injusto. Porque Portugal, objetivamente, teve mais oportunidades. Claro que todos nós ficamos tristes porque vemos uma seleção cheia de talentos a jogar um futebol passivo. Não há justificação para jogar um futebol passivo com estes jogadores e por isso nós ficamos desiludidos, mas objetivamente Portugal teve mais oportunidades e em termos gerais merecia a vitória, no meu entender. Claro que o Luís Henrique teve melhor taticamente que o Fernando Santos, conseguiu mexer bem na equipa e mudou a equipa para melhor, e o Fernando Santos mudou a equipa para pior. Ou não soube, ao intervalo o Luís Henrique corrigiu a equipa de Espanha e ao intervalo o treinador de Portugal não corrigiu a equipa de Portugal, pelo contrário, ainda piorou, porque a equipa veio pior do intervalo do que foi. A equipa não aguentou o ritmo do jogo, não teve pernas pós os 90 minutos e acabou por perder. Na primeira parte, eu continuo a dizer, a primeira parte considero que foi positiva no sentido em que Portugal teve mais posse, teve mais oportunidades de golo. Depois perdeu pernas, perdeu capacidade física e a Espanha completamente dominadora na segunda parte. As reações internacionais à perda de Portugal vão todas a criticar o selecionador nacional. Portanto, está toda a gente a bater no homem, a dizer que o selecionador, principalmente a imprensa vizinha, bateu forte e feio no Fernando Santos, disse que o homem não tem mãos para uma seleção como a portuguesa, e no fundo acho que é uma opinião geral. Eu não vou estar aqui a bater mais no homem, não gosto de estar a bater no ceguinho, digamos, entre aspas. É o selecionador que temos, é com ele que vamos para o Mundial e vamos ver se conseguimos melhores exibições e melhores resultados. Bom pessoal, muito obrigado por terem assistido a este vídeo durante 14 minutos, de referir que se vocês forem consumidores de suplementação desportiva, eu faço a suplementação desportiva da Zoomub, portanto não é
porque tenho este ponto de desconto. Eu já era cliente, entretanto foi-me atribuído um cupom de desconto a todas as pessoas que seguem as minhas redes sociais, que o cupom de desconto é Canal de História, e vocês podem acumular esse cupom de descontos com outras campanhas que já existem no site da Zumub. Portanto, a Zumub vende suplementação desportiva da sua marca e de outras marcas. E antes de finalizarem a compra, escrevem lá no cupom Canal de História, eu vou deixar o link na descrição, e têm direito a 10% de desconto e podem acumular com as campanhas que já vigoram no site. Verifiquem antes de finalizar a compra se está tudo correto na fatura, se estão lá os descontos atribuídos, e finalizem caso seja do vosso agrado. Sigam o canal se quiserem, deixem gosto se quiserem, e já agora agradecer há uma pessoa que vem a todos os vídeos deixar um dislike, e é sempre a mesma. Portanto, agradecer a essa pessoa também, porque de facto vê os vídeos todos e deixa dislike nos vídeos todos. É só para agradecer também a essa pessoa. Muito obrigado, forte abraço, fiquem bem, viva o Benfica!